Olá pessoal do Humanas em Foco, eu sou o professor Hugo Sobreira e nós vamos voltar com a segunda parte sobre a civilização egípcia, ok? Agora a gente precisa discutir os aspectos culturais, não é? Daquela primeira civilização grandiosa que nós tivemos ali no Crescente Fértil, enfim, tudo aquilo que a gente discutiu no nosso encontro anterior, ok? Muito bem, trata-se, portanto, de uma cultura extremamente voltada para a religiosidade. A religião é a coluna vertebral, é o sustentáculo político, cultural, econômico, social daquela organização da grandiosa civilização egípcia, que nunca é demais lembrar, africana. Não é, pessoal? Primeira grande civilização que nós estamos estudando, não é? Civilização africana, ok? Porque isso envolve aquela questão da história da África, que certamente o Enem sempre vai buscar uma certa abordagem, não é, pessoal? Pois bem, olha só, como eu tinha dito, não é? São os impérios teocráticos de regadio. Ou seja, se o nosso sistema político atual é a democracia, aonde a vontade da maioria é o que prevalece, não é? E é o que dá legitimidade aos governantes, enfim, às autoridades instituídas no campo político. No caso das civilizações primeiras, você vai ter, então, o sistema político da teocracia, né? Esse prefixo theos, vem do grego, está relacionado com divindade, religiosidade. É o que sustenta, tá certo? Mexeu com política, vai mexer, aliás, mexeu com religião, vai mexer com a política. Não é verdade? Muito bem. A vida após a morte. Essa é a grande questão colocada na civilização egípcia, tá certo? No cotidiano de todas as pessoas. Vamos desconstruir alguns mitos, ok? Primeiramente, todos no Egito se mumificavam? Exatamente. Por quê? Essa questão é fundamental. Como é que pode simplesmente, vamos dizer, o pessoal, não é, dos grupos mais elevados socialmente, somente eles se mumificarem? Não. Se a religião ela é um fundamento social daquela civilização egípcia, ela deve permear, ok? Todos os setores sociais, principalmente o povo, os chamados felás, não é? Os cidadãos das aldeias, os camponeses, enfim, aquela massa egípcia, os felás, tá certo? Então, esse cidadão, mesmo pobre, mesmo vivendo explorado, em dificuldades, enfim, de vida, eles sim estavam muito preocupados e fundamentalmente preocupados com a vida após a morte. É essencial. Repare bem, a expectativa de vida média desses povos girava em torno dos 30 para 40 anos de idade. Repare, a ideia da vida após a morte, fundamentalmente sendo o seu objetivo de vida, é como disse o Heródoto, o grego considerado o pai da história, não é? Cerca de 500 anos antes de Cristo, ele vai dizer, nunca vi um povo mais religioso do que o povo egípcio, tá bom? Vive-se para morrer. O que é que significa 30, 40 anos de sofrimento aqui na Terra, quando você tem a perspectiva de uma vida eterna, de bonança, não é? de tranquilidade, de paz, entendeu? Então, repare bem, primeira cultura civilizacional a colocar em pauta esta promessa da bem-aventurança, da bonança, do além. E, para tanto, o cidadão egípcio deveria, sim, cumprir uma certa conduta
em vida, a fim de receber o prêmio da bonança, da bem-aventurança no além. Isso está colocado aonde, pessoal? No livro dos mortos. A gente chama livro dos mortos. Aquilo que eu já vi, não é? Algumas matérias, algumas chamadas, apontando assim, de uma maneira até um pouco sensacionalista, né? O primeiro livro da história da humanidade. Nos dá uma ideia um tanto quanto errônea, porque não se tratava efetivamente de um livro como a gente conhece hoje, um livro, até já saiu no cinema também, né? Você deve lembrar que era um livro de capa preta, né? Uma capa dura, aí a pessoa ia folheando e tal, não é nada disso. O que nós chamamos de livro dos mortos, na verdade, era um conjunto de mais ou menos 50 papiros, tá? Entre 50 e 60 papiros, tá certo? Que eram rolos, com preces, com códigos, com chaves consideradas místicas e sagradas. Alguns desses papiros eram colocados juntos da múmia, na sua tumba, como se dissesse que esse morto iria, não é, ler aquele papiro no mundo do além, no mundo dos mortos. Outros papiros eram tidos para a família que iria lá na tumba fazer aquelas preces em favor daquele morto, ajudar a alma a fazer a sua peregrinação no além. Outros papiros, então, eram lidos pelos sacerdotes da mumificação, no momento da preparação do corpo, né? Os sacerdotes de Anubis, o deus da mumificação. Tá, pessoal? O que é que acontece, então? No livro dos mortos está lá. Depois que o morto, enfim, cumpre toda uma verdadeira odisseia, onde ele enfrenta monstros, ele enfrenta a escuridão, ele enfrenta uma série de peripécias, finalmente ele vai se encontrar diante do tribunal de Osíris, aonde sua alma vai ser julgada, e aí sim, para se saber se esse morto terá o merecimento daquela bonança, daquela situação, não é, prometida no além, ok? Assim sendo, ele teria o momento principal de sua jornada no além, que estar diante do tribunal de Osíris, com os juízes, toda a corte celestial, no caso 42 divindades, o que é interessante porque representava os 42 nomos do Egito, que eram as províncias administrativas do Egito, né? Então, esse morto, ele proferiria as seguintes palavras, diante do tribunal, onde sua alma seria julgada. Ó grandes deuses da luz, da justiça e da verdade, que glória estar diante de vós, aquela toda elegia, né? Aquela toda louvação a esses deuses. E aí, então, ele começava a sua confissão. É chamado de papiro da confissão negativa, onde, então, o morto começava a afirmar que não matei nem mandei matar, não roubei nem mandei roubar, não menti nem levantei falsos testemunhos jogando o irmão contra o outro, não fraudei o peso da balança no mercado, não abandonei órfãos e viúvas, dei abrigo ao viajante que procurava, né? Sempre prestei a caridade, né? Não maltratei os animais sagrados, importantíssimo, nunca soneguei a oferta dos deuses nos templos, né? Aquilo que hoje a gente poderia chamar, que teria sido o primeiro dízimo, né? Vamos dizer assim. Então, todos esses preceitos, todas essas determinações, o egípcio comum sabia que quando ele chegasse no além, ele teria de afirmar todas essas condutas diante dos deuses, a fim de receber a bonança da vida eterna. Pessoal, são conceitos-chave, são conceitos milenares e que permeiam a nossa própria tradição ocidental cristã. Veja bem, o julgamento dos mortos, a vida eterna e a promessa de uma bonança no além, dependendo de sua conduta aqui na terra. Pois é, pessoal, tá vendo aí? Vindo da onde? Da cultura do Egito. Primeira cultura que afirmou
esta tradição, esta promessa da vida no além e que esta vida no além dependeria de sua conduta aqui na terra. Já pensou? Muito diferente da Mesopotâmia, hein, pessoal? É bom verificar essas diferenciações. Repare, na Mesopotâmia, a cultura da Mesopotâmia, as pessoas não defendiam a ideia da vida após a morte. Assim, para eles, na Mesopotâmia, os deuses eram eternos e imortais. Porém, nós, humanos, enfim, éramos meramente mortais. Não havia, no caso da cultura da Mesopotâmia, que é a nossa próxima civilização a ser estudada, essa afirmativa da vida após a morte. Entendeu? Veja que tem essa diferença chave, tá? Não esqueça desse ponto. No Egito, a vida eterna, a promessa de uma bonança no além, dependendo de sua conduta aqui na terra. Na Mesopotâmia, nada disso, tá certo? Outra diferenciação que exatamente parte desse conceito. Como na Mesopotâmia, a cultura da Mesopotâmia afirmava que nós, seres humanos de carne e osso, éramos simplesmente mortais, como que os reis da Mesopotâmia, imperadores, enfim, poderiam se arvorar em encarnações divinas? É ou não é? Como no Egito, o faraó do Egito era uma encarnação divina, de Horus, ok? E também da deusa da verdade e da justiça, a deusa Maat. Porque como é uma cultura que é muito longeva, né, teve uma durabilidade de muitos milhares de anos, alguns conceitos vão variando. Né? Então pode-se dizer, o faraó era considerado a encarnação do deus Horus, que era o filho de Ísis e Osíris. Ou então, em outras épocas, é a encarnação da deusa da justiça e da verdade, não é? Do equilíbrio, da harmonia social, enfim. Como que os reis da Mesopotâmia poderiam afirmar isso? Né? Já que na cultura da Mesopotâmia, a crença era de que nós, mortais, morremos e finito, acabou-se. E aí, então, na Mesopotâmia, começa a se separar o conceito de rei-deus para reis sacerdotes. Isso é muito importante, tá? No Egito, o faraó é um rei-deus. Os faraós todos vão ser considerados fundamentalmente a partir da terceira dinastia, não é? A divindade dos faraós. No caso da Mesopotâmia, não. Inclusive, me lembro de uma questão muito bonita que isso foi comentado. Dizia-se que, nessa questão, foi na Mesopotâmia onde começou, primitivamente, a separação entre política e religião, não é? Interessante. A partir da perspectiva de que na Mesopotâmia a vida dos mortais é finita, não existe a promessa do além, os reis, imperadores, enfim, que vão dominar a Mesopotâmia, não podiam se arvorar em encarnações divinas. Mas o que é que eles alegavam? Eles alegavam que eles podiam falar com os deuses, né? Que eles podiam, enfim, trazer a mensagem dos deuses, esses sim, eternos, imortais, etc., etc., para a população. Pessoal, não deixa de ser uma teocracia, tá bom? Por quê? Porque legitima a autoridade do governante com base na religião, ok? Assim como no Egito, são teocracias, tudo bem? A religião legitima o poder político. Então, pessoal, fechando esse raciocínio, não é? Na Mesopotâmia, reis sacerdotes, ok? Que traziam a vontade dos deuses para o povo, não é? No Egito, reis deuses, que eram a própria encarnação divina, tá bom? Repare mais essa diferença entre Egito e Mesopotâmia. Agora vamos voltar para essa questão do Egito propriamente, vamos focar nela, né? O que é que acontece? Por se tratar dessa questão da vida do além, não é? A promessa de uma vida eterna e tudo mais, há a prática da mumificação, que eu já citava no começo. Claro, se pensou que eu não ia comentar, vamos comentar. Já disse, já alertei logo no comecinho da nossa conversa. Repare bem, todos no Egito se mumificavam. Minha gente, eles mumificavam até os animais que eles consideravam sagrados. Né? Existem múmias de gatos, inúmeras. Existem múmias de bezerros, não é? Que era a representação do boi ápis. Existe, enfim, uma série de mumificações. E também os pobres cidadãos do Egito se mumificavam. Agora é claro, né, pessoal? Existe a mumificação popular,
não é? Eu costumo brincar que a mumificação do SUS, não é? E a mumificação dos grupos superiores, ó, claro, muito mais sofisticada, não é? Vamos pegar então esses dois padrões. A mumificação popular era coisa de 24 horas. Olha mais um costume, não é? Que vem do Egito, o velório, não é não? Normalmente a gente não tem esse hábito, não é? Esse costume do velório de 24 horas. Veja de onde vem esse hábito, repare bem, não é? A família do camponês, enfim, levava o seu corpo ao templo de Anubis, entregava esse corpo aos sacerdotes de Anubis, como pagamento, vai duas, três cabritos, vai algum vaso, né, de cereais, vai algum barril de cerveja, tudo isso criação do Egito. Vai alguma peça de vidro, não é? Que também foram os egípcios que primeiro desenvolveram. Vai, enfim, alguma coisa nesse sentido, como pagamento, porque, repare bem, já vou lhe dar mais essa dica, o uso da moeda nas trocas comerciais, tá certo? Só vai se popularizar, se generalizar mesmo, por volta de em torno de 600 anos antes de Cristo. Se popularizar a partir da ascensão do Império Persa. Tá? Então, como a gente está falando da civilização do Egito, que é milenar, muito antiga, durante milhares e milhares de anos, pessoal, é verdade. A civilização do Egito não dispunha dessa questão da moeda. A relação comercial era simplesmente na troca de produtos, entendeu? Pois bem, então a família daquele pobre camponês entregava o seu corpo aos sacerdotes de Anubis para mumificação e dava um pagamento. 2, 3, 4 cabritos, enfim, qualquer coisa desse tipo. Bom, aquele corpo iria ser preparado em 24 horas, onde a família retornaria, buscaria esse corpo e ia levá-lo para onde? Para as barrancas do rio Nilo. Olha aí mais um costume nosso, não é? A questão de enterrar os mortos, entendeu? Os pobres faziam isso, enterravam as múmias, enfim, nas barreiras do rio Nilo, que aí você vai chamar de hipogéus. Uma palavra que vem do grego, significa, literalmente, debaixo da terra, tá? Milhares de anos. Imagine a quantidade de múmias que você vai encontrar. Você diz, Hugo, mas essa mumificação tão simples, ela conseguia preservar? Conseguia. Sabe por quê? Por causa do clima desértico. Nunca vamos nos esquecer que o Nilo, não é? O Egito, o rio Nilo, na verdade, é um grandíssimo oásis. Então, a poucas distâncias daquele trecho úmido, você já está no Saara, não é? E sempre esses túmulos, pessoal, interessante, era sempre do lado oeste do rio Nilo, que é exatamente o lado do pôr do sol, né? O poente, da onde virá a noite, da onde virá a morte, essa coisa toda, a escuridão, etc, etc. Porém, não misture nunca as coisas, né? É natural a gente ter essa tendência, né? De pegar outras culturas e observar do nosso ponto de vista. Não é verdade que no Egito pudesse haver qualquer coisa de conceito parecido com os nossos conceitos que nós fomos criados na nossa cultura, de inferno, não é? Maldade, diabo, né? Essa coisa toda, não. Esse é um padrão judaico-cristão, tá bom? Como é que funcionava? Bom, para os egípcios, aquela questão que é muito parecida, é mais próxima daqueles conceitos lá do Extremo Oriente, da China, enfim, onde você até tem aquele símbolo do Yin Yang, lembra? Né? Que é aquele branco e preto, né? Com aquelas, enfim, representa o quê? Que não há luz sem escuridão, entendeu? É a questão do equilíbrio, né? Não há o bom sem o ruim, sabe? Enfim, para os egípcios, eles tinham templos, não é? Aonde os deuses representavam isso. Por exemplo, Sete. Sete, que na mitologia do Egito, teria matado Osíris para poder ficar com a deusa Ísis. Entendeu? Esse Sete, essa divindade, representava a morte, a escuridão, a doença, a destruição, o fogo, enfim. Aquilo que nós, na nossa cabeça, a gente tem uma tendência de pensar que é algo maléfico, diabólico e tudo, mas para os egípcios não. Era um conceito que era essencial. E olha só, Sete tinha o templo dele, a cidade dele, porque normalmente era assim, né? Já falei, civilização tremendamente religiosa. Então,
Em torno dos deuses é que, na verdade, se desenvolvia o povoado, a vila, a cidade, etc. Entendeu, pessoal? Então, assim, os túmulos mais simples, retomando a nossa ideia, os hipogeus, tá bom? Aquela mumificação mais simplória. Vocês estão doidos para eu descrever o processo, então tudo bem. Existem, como eu já falei, uma civilização milenar, existem vários relatos, enfim, que nos dizem algumas diferenças, que é óbvio, mudou com o tempo. Uma civilização que você vai ter aí mais de 5.000 anos de cultura, de desenvolvimento. Pra você ter uma ideia, a nossa civilização ocidental, cristã, ela tem pouco mais de 2.000 anos de desenvolvimento. Já pensou? O Egito teve mais de 5.000 anos de desenvolvimento, de sofisticadíssima civilização e cultura. Então algumas coisas, obviamente, variaram bastante nesses milhares de anos. Mas em linhas gerais, a mumificação mais simples era mais ou menos isso, que Heródoto nos descreve cerca de 500 anos antes de Cristo. Enfim, o cadáver recebia uma solução, tá certo? Pelo ânus, Essa solução, então, iria corroer as entranhas do cadáver nesse espaço de 24 horas, tá? Nesse tempo de 24 horas, melhor dizendo. E aí o que é que aconteceria? Quando a família fosse buscar, o cadáver já estava preparado, porque eles aí retirariam essa solução com tudo aquilo que foi corroído, Daí preparava-se um unguento sobre todo o corpo e o cadáver era totalmente enfaixado, sabe? Como um casulo de uma abelha, totalmente enfaixado. As pernas juntas, os braços junto ao corpo, tudo. E aí colocava-se então uma máscara, onde se pintava um rosto e colocava-se num caixão de madeira simples, não é? Aquela história, olha o que é que vem de longínquas eras do Egito. Olhe bem, só para relembrar. O prazo de 24 horas, que é o que a gente costuma fazer no nosso velório, não é? O caixão de madeira e ainda enterrar, hipogeu, debaixo da terra. Olha só, ok? Muito bem, vocês estão loucos para saber a mumificação mais sofisticada, mais complexa? Claro que é a do faraó. Pra você ter uma ideia, vai demorar 180 dias, ok? Ou seja, 6 meses trabalhando aquele corpo, aquele cadáver. Um banho, Um banho que se colocava esse corpo, esse cadáver, demorava 3 meses. Quando ele era retirado daquele banho, ele praticamente não tinha mais água no corpo e nem sangue, estava desidratado. Daí se procedia uma série de processos, como, por exemplo, a retirada de todas as suas entranhas, o coração, colocava-se num pote, os pulmões, no outro pote, e assim vai. Esses potes eram chamados de canopus. A caixa torácica ficava vazia, era preenchida com uma pasta, um creme de incenso, mirra, flores, etc. Tá? E aí, interessante, no lugar do coração se punha uma pedra. Vamos já ver por quê. Fechava então o cadáver, retirava-se os intestinos, lavava-se os intestinos, preenchia-se com aquela pasta de incenso, mirra, tralalá, colocava-se de volta. O cérebro era retirado mais ou menos da mesma maneira. Tapava-se um ouvido e colocava a solução que iria corroer. Daí, quando destapava, descia, aquele caldo. Daí, ou então também há outro processo que diz que era retirado pelas narinas. Como eu falei, é uma civilização milenar e tem algumas variações no tempo, claro. O que é que acontece então? Preenchia o crânio com essa massa, com esse creme, enfim. Muito bem. Daí, colocava-se um unguento sobre todo esse cadáver, um preparado para proteger e tal, e se enfaixava, braço por braço, perna por perna. Entendeu a diferença? A mumificação mais simples, o corpo era enfaixado inteiro, que nem um casulo. Já a mumificação sofisticada não, era membro a membro. Daí, sabe o que era que acontecia? Estamos falando do faraó. Daí o que era que acontecia? Esse corpo era colocado em um caixão de madeira, que era mais ou menos na medida do corpo, naquela posição faraônica que a gente vê nos sarcófagos. Este cadáver ia num segundo, esse caixão ia num segundo caixão. Essas 2 caixas de madeira numa terceira. 3, 4, 9 caixões. Daí, finalmente, todos esses caixões iam para o sarcófago, normalmente de ouro maciço. Só para ilustrar, repare aí o sarcófago de Tutankhamon. Belíssimo, não é não? Pois essa peça foi descoberta em 1922 por Howard Carr, norte-americano, arqueólogo, que até hoje foi a única tumba
não é, de um faraó já descoberta de maneira intacta, porque todas as outras tumbas descobertas já haviam sido saqueadas. A tumba de Tutancâmon foi a única descoberta intacta e nós temos como exemplo essas peças, não é? Só para você ter uma ideia, essa peça que vocês acabaram de ver, portanto, né, o sarcófago do Tutancâmon, 800 quilos de ouro. Já pensou? Imagine você. Pois bem, então, finalmente o sarcófago ia para a cripta era de pé, não tem... Eu já falei, não vá se confiar no cinema, eles só mostram coisas, não é? É mídia, nada a ver, não é história. Não, infelizmente o cinema não retrata como deveria, não é, a civilização egípcia. Você já reparou nisso, por exemplo, você não vê faraós negros, não é? E nós já falamos, o Egito é na África, é uma civilização negra, tá bom? Pois bem, o que é que acontece? Esse sarcófago ia para a cripta, dentro da tumba, e era de pé, não era deitado, tá? Colocava-se então, interessante isso, 2 lamparinas e fechava-se a tampa de pedra com uma espécie de cimento, de argamassa feita com cera de abelha, enfim, ficava completamente fechado. Aquelas lamparinas dentro daquela cripta queimavam o oxigênio, então ficava hermeticamente fechado. Já pensou? Não tem como esse corpo se deteriorar. Para vocês terem uma ideia, a múmia de Ramsés, que foi o maior faraó de todos os tempos, ela está ainda intacta, tá certo? E ele viveu mais de 1000 anos antes de Cristo. Você vê o preparo como era altamente significativo, não é? Assim, pessoal, por conta desses milhares e milhares de anos, não é? Desses processos de mumificação, deu aos egípcios, claro, pessoal, dos níveis mais superiores, um profundo conhecimento de química, farmácia, quer dizer, farmacologia, não é? Anatomia. Pra você ter uma ideia, eles faziam cirurgias de apendicite. Eles consertavam fraturas. Já pensou? Eram grandes curadores. Em linhas gerais, o pessoal fala assim, o Egito desenvolveu bastante a medicina. Tudo bem, né? Apesar de que não era ainda aquela medicina absolutamente naturalista, não é? Não, é aquela medicina mística, que sempre diz que a doença é influência de maus espíritos ou de más energias, essas coisas. É uma mistura de curandeísmo e medicina, mas a verdade é que eles curavam, porque eles sabiam da fisiologia, da anatomia, química, farmácia. Eles preparavam anti-inflamatório, eles preparavam analgésico, entendeu? Ungüentos, ervas e tudo mais. Tá certo? Não esqueça desse aspecto. Por conta da mumificação, nós tivemos no Egito o desenvolvimento de todas essas áreas, ok? Química, farmácia, anatomia, fisiologia, no sentido de que eles sabiam da importância do cérebro, da importância do coração, enfim, do sistema respiratório, sistema circulatório, eles entendiam tudo disso, ok? Muito bem. Fechando então, não é, a questão da cultura do Egito, bora discutir um pouquinho agora a respeito da escrita, não é? Você vai ter 3. A escrita hieroglífica, a mais antiga, portanto, a mais complexa e sagrada. Você só vai encontrar a escrita hieroglífica em papiros considerados religiosos, como o Livro dos Mortos que eu acabei de comentar. Também nas paredes dos túmulos, não é? Dos nobres, dos sacerdotes, altos sacerdotes, dos faraós, onde você vai ter contando toda a história daquela pessoa importantíssima que ali está. Também, além da escrita hieroglífica, você vai ter uma simplificação do processo com a escrita hierática. Essa daí já é mais recente, é da época do Médio Império. É uma escrita para a burocracia. Você vai encontrá-la, não é, nos papiros sobre decretos, nos papiros, nas colunas de pedra, mostrando que ali, descrevendo uma guerra, uma batalha, ou uma lei, ou qualquer coisa desse tipo, é a escrita hierática, uma simplificação da escrita hieroglífica. Você está vendo, vamos ver aqui as imagens, escrita hieroglífica, escrita hierática. Comparou a diferença? Não é? Muito bem. E aí uma terceira escrita, que é a escrita demótica. Essa bem mais simples, tá? E bem mais recente, já é da época do Novo Império, já é da época da decadência da cultura egípcia. Repare que ela se parece, você está vendo aí a escrita demótica, ela se parece com a escrita árabe, não é? Já é quase que uma escrita cursiva. Percebeu? Muito bem. Quem nos deu esse conhecimento? Champollion, certo? Um oficial do exército de Napoleão Bonaparte, quando Napoleão, em 1804, invadiu o Egito. E aí eles toparam lá com uma pedra de mais ou menos 1,20 m de altura, mais ou menos 70 centímetros de largura, onde tinha a escrita hieroglífica, a escrita demótica e
O grego, Champollion, que era um linguista, entendia do grego, foi trabalhar na Pedra de Roseta. Quando se passaram 20 anos, estava lá o trabalho de Champollion mostrando para nós que aqueles desenhozinhos, aquelas figurinhas não era nada de enfeite como se pensava até então. Era a escrita do Egito, traduzida então pelo Champollion. Ok, pessoal? Muito bem. Você deve estar se pensando agora a respeito sobre a questão das pirâmides, não é? Já comentei na nossa aula anterior da sua importância política, do seu significado. É a materialização de um poder que só é um poder ideológico, é ou não é? A divindade dos faraós e tralalá. Mas você com certeza deve tá aí se perguntando por mais alguns detalhes. Olha só, as pirâmides, primeiramente, elas são uma construção do Antigo Império, a primeira fase da história do Egito faraônico. Só do Antigo Império. Dali para frente não vai mais se construir pirâmide, a gente sabe por quê, né? Deu uma dor de cabeça danada, deu uma crise do poder faraônico. Por quê? Porque as aldeias, os chefes das regiões, os nomarcas, não é? Dos nomos, já não suportavam mais, não é? O governo central só exigindo aquela mão de obra para esse trabalho e abandonando as represas, a irrigação, que era o que realmente interessava. Então se lembre, do Antigo Império para o Médio Império houve essa rebelião e o poder faraônico foi acabado. Quer dizer, daí para frente não se vai mais construir pirâmides, tá certo? O pessoal fala em cerca de umas 200 pirâmides no Egito. Você diz, Hugo, então como é que agora daí para frente os faraós vão ser enterrados? Não só os faraós, mas também a nobreza vão para as mastabas, ok? Então, nós temos os hipogeus, que significa literalmente debaixo da terra, aí é para o povão, né? Aquela mumificação bem simples e tudo mais. Agora as mastabas, que acabarão substituindo as pirâmides como túmulos de pessoas importantíssimas, do alto escalão, etc. Pois bem, você tem aí um complexo de mais ou menos 30 mil salões, que são as mastabas, no Vale dos Reis. Até hoje, os arqueólogos só conseguiram escavar cerca de 3 mil salões desses, quer dizer, cerca de 10% do total, ok, pessoal? Então, pirâmides, coisa do Antigo Império. As mastabas acabarão prevalecendo no Médio Império e Novo Império, para a nobreza, os faraós, as rainhas e tal. E o povão sempre aquela coisa, né? Caixãozinho enterrando lá nas barrancas do Rio Nilo, ok? Muito bem, pessoal. São esses os aspectos-chave, não é, da cultura do Egito. Deixei no ar uma iscazinha de propósito. Veja só, lembra que eu dizia que na mumificação do faraó era colocada uma pedra no lugar do coração? Por quê? Porque, veja bem, não só do faraó, mas também do pessoal mais sofisticado, do alto nível e tal, acontecia esse procedimento. O que era que acontecia? Está lá nos papiros do Livro dos Mortos. O espírito do morto, enfim, no além, né? Já falei para vocês, era uma verdadeira odisseia, ele ia enfrentar monstros, ele ia enfrentar uma série de desafios para finalmente chegar no ponto máximo, que é o julgamento no tribunal de Osíris. Muito bem, falei do papiro da confissão negativa, não é? Não matei, não roubei, não menti, sempre prestei a caridade, enfim. E a prova final qual era? O seu coração iria ser pesado numa balança. Era a prova final. O olho que tudo vê, o olho de Horus, não é? Você, portanto, não tem escapatória, não tinha como você mentir diante dos deuses, o olho que tudo vê estava lá. Seu coração colocado numa balança. O que é que estava no outro prato da balança? A pena da deusa da justiça e da verdade. Como é? Seu coração tem que ser mais leve do que uma pena? Exatamente. Isso é uma metáfora, né, pessoal? É uma metáfora que nos remete, mais uma vez, à nossa tradição ocidental cristã. Como assim, Hugo? A mesma ideia que está nos evangelhos. Quem quer entrar no reino de Deus tem que ter o coração de uma criança. Um coração puro, um coração leve como uma pena. Tá bom, pessoal? Veja bem, a coisa do velório, a coisa de enterrar os mortos, a coisa da promessa da vida eterna, não é? E que essa vida eterna depende de uma conduta sua aqui na terra, sua alma será julgada, etc, etc. São conceitos fundamentais do dia a dia da cultura do povo do Egito. Tá bom, pessoal? Nosso próximo encontro, Mesopotâmia, ok? Eu sou Hugo Sobreira e um abraço a todos vocês que fazem parte desse grande projeto Humanas em Foco. Valeu, pessoal!